Turma, se vocês forem procurar na apostila de vocês, esse conteúdo ele vai estar lá na página 7 e 8, tá? 7, 8 e 9, que tem ali alguns termozinhos de relação anatômica e movimentos da apostila de vocês. Eu quis fazer esse vídeo porque eu acredito que fica mais fácil de nós entendermos o porquê de estudar essa parte de planos anatômicos. Então, a partir dessa página 7 e 8, nós vamos estar falando de planos anatômicos. O que é isso, professora, tá? Esses planos, gente, eles são utilizados para facilitar quando nós formos estudar a fisiologia, os órgãos, tá? Os sistemas. Então, esses planos de secção do corpo humano são as formas que alguns anatomistas, né, lá no início acharam de delimitar e de cortar o corpo mesmo em estruturas mais fáceis para a gente estar visualizando. Então, isso aqui é bem importante para a gente estudar a parte interior do corpo, certo? Então, se nós estivéssemos trabalhando um cadáver aí, para a gente visualizar a parte de dentro, e também quando a gente vê algumas figuras, a gente conseguir identificar do que aquela figura está falando. Às vezes a gente vê uma estrutura interna desenhada numa figura e pensa, meu Deus, mas isso aqui, será que é a parte de cima? Será que é a parte lateral? O que será que é essa figura? Nós vamos chegar lá. Então, antes de nós estudarmos a parte toda dos órgãos, dos sistemas, começar o sistema esquelético, nós temos que ver um pouquinho desses planos de secção. Vocês não vão decorar, tá? Mas a gente vai aos poucos, eu tenho que apresentar eles para vocês, porque no decorrer da disciplina a gente consegue visualizar melhor o que se trata cada um. Eu gosto de começar por esses planos de secção, tá? Eles vão estar lá na página 8 da apostila de vocês. Então, aqui eu quero que vocês imaginem que nós estivéssemos, de fato, cortando um corpo. Seccionar quer dizer cortar, né? De que jeito que vamos cortar esse corpo para a gente ver essas estruturas internas. Vamos lá? O primeiro corte vai ser o corte que a gente chama de sagital ou ainda mediano. O que é isso, professora, né? Nós vamos imaginar que nós vamos fazer um corte. E minha caneta, gente? Nesse corpo, para dividir ele em esquerda e direita. Então, de que forma que tem que ser esse corte aqui, essa secção? Ela tem que ser, ó, começando aqui e partindo aqui. Ó, bem no meiozinho, passando na frente do nariz. Então, aqui nós temos um corte sagital mediano. Então, aqui a gente já mata dois, ó, sagital e mediano. Esse plano mediano, ele vai sempre passar no meio, cortando aqui, ó, no meio do nariz, certo? Plano mediano. Mas eu posso não cortar exatamente ao meio, eu posso querer aqui, ó, mais nessa lateral. Aqui a gente vai ter um corte sagital. Então, sagital mediano quando tiver aqui no meio, tá? E apenas sagital quando for em outra lateral, certo? Então, sagital mediano, é isso que eu quero que vocês lembrem, aqui é o meio, tá? Então, a gente como se estivesse cortando esse corpo, ó, separando em direita e esquerda, tá? Na frente do nariz. Beleza. Então, aqui a gente já viu sagital e mediano. Agora, nós vamos conhecer o corte que a gente chama de frontal ou coronal, tá? Então, esse corte frontal, ele vai ser diferente. Olha aqui para vocês verem. Ele vai dividir o corpo em lado da frente e lado de trás. Então, é como se ele cortasse aqui, ó, de orelha a orelha. Olhem aqui. Plano frontal, ó. Passou um corte assim, ó. Dividindo em parte da frente e parte de trás. Então, aqui nós temos um plano frontal, que a gente também chama de coronal, por conta de um osso que a gente tem aqui, certo? E a gente também tem um plano transversal, que é esse aqui, ó. Olha para vocês verem. Tá passando aqui quase que na frente do umbigo, do abdômen. Esse vai dividir o corpo em parte superior e parte inferior. Então, vocês entendem que é como se nós estivéssemos cortando, seccionando o corpo? Isso vai servir para órgãos também. Porque às vezes, né, eu vou trazer um desenho de um coração fechado aqui. Como que a gente estudaria as estruturas internas? Então, tem que se fazer cortes
né, nesse órgão para a gente conseguir ver a figura por dentro, ver esse órgão por dentro. Então, aqui, sempre que eu for mostrar para vocês um desenho, eu vou falar, gente, ó, esse aqui tá numa secção, num corte mediano, como se estivesse no meio. Mas eu preciso ir apresentando esses planos para vocês, não precisa decorar, mas para vocês conseguirem compreender. Então, esses aqui são os planos de secção, os planos de corte do corpo humano, que estão lá na página 8 da apostila, tá? E os próximos vai ser os planos de delimitação, que também são chamados de planos de inscrição, que eu vou fazer um outro vídeo.